como Valquíria já falou, construtores do futuro somos todos nós. São jovens, principalmente, os alunos, os professores que orientam esses alunos, não é? A sociedade, de um modo geral. Quer dizer, todos nós somos construtores do futuro. Então, como eu acabei de falar, eu vou abordar um pouco, quer dizer, em linhas gerais, devido à exiguidade do tempo. Nós temos aqui 5 pessoas, né, nessa mesa redonda, então vai ser muito assim, muito rápido, tá? Ampliação. Vocês podem contribuir. Eu coloquei assim, aspectos do ensino de literatura. Eu sou professora aposentada e eu ensinava português, muito pouco. Passei mais tempo ensinando inglês e quando entrei na universidade, concursada, na Universidade Regional do Cariri, aí passei a ensinar literatura norte-americana. Então, de qualquer maneira, eu entrei na literatura e agora eu sou escritora, tenho livros, 2 livros, de contos e crônicas. Bom, a importância da literatura é muito básico, não é? Todo mundo que lê sabe que pode se transportar para outro país, para outros lugares, para outras galáxias até. Então, viajar até terras distantes, um dos aspectos. Conhecer universos que extrapolam a realidade. Claro que a gente usa muito ficção, não é? Principalmente em conto, em fábulas, em vários gêneros literários, nós usamos muitas vezes a ficção e a realidade juntos, não é? Então, conhecer os universos que extrapolam a realidade é até uma literatura fantástica, por exemplo, como a de Garcia Marques, Maupassant. Então, nós nos transportamos realmente para terras distantes. Absorver experiências e lições de vida. Isso é fundamental, né? A palestra dela sobre ética, por exemplo. Então, a gente também absorve as coisas boas, lógico. Aliás, tudo é bom em literatura. Eu acho que você, logicamente, pode filtrar o que você vai ler, mas, principalmente para o aluno que está iniciando, então é um incentivo para ele ler cada vez mais. É o gibi, é o romance policial, é o... quer dizer, qualquer gênero. O professor, logicamente, vai orientar, né? Martin Vasquez Cunha afirma que a literatura tem a função não só de guiar o mundo, mas dar um recorte desse mundo. Então, tem a função de revelar o real, não é? Aqui nós temos o mundo, o universo, e o professor dá aquele recorte para trabalhar com o aluno. Eu não sei, ficou aqui meio solto a literatura do século XX. Joyce, de Maria Rosa, releva os dramas do ser humano. Porque muitas vezes, a gente vai ver posteriormente, na escola, a gente não trabalha o real. Não trabalha, então os livros didáticos deixam muito a desejar. Eu não estou, como eu falei para vocês, atualmente ensinando. Nem sei se vocês concordam comigo. Mas normalmente é para ensinar os tipos, os gêneros literários, certo? Os tipos literários, gêneros literários, subgêneros e as datas, né? Quer dizer, uma retrospectiva histórica, que é também importante, mas não é o essencial. Esse é o anterior, literatura e escola. Agora fazendo um paralelo. Infelizmente, acredito que até hoje, como eu disse, vocês podem discordar dos que estão atuando no momento. A escola ensina a literatura como complemento da língua portuguesa. Como complemento. Então, usa o conto, para dar um exemplo de alguma classe gramatical, usa um poema para ensinar rimas. Na realidade, o poema, a rima
mas sem aprofundar, entendeu? E o ensino da literatura, então, torna-se empadrônico e desprovido de significado. Por quê? Porque o professor teria que ver isso aí desde Freire, né? Que tem que ver os interesses do aluno, fazendo o sujeito da aprendizagem, e que eles colaborem, se insiram no contexto e possam, né, se desenvolver. Próximo. Funções da literatura. Bom, entre inúmeras funções da literatura, eu pesquei esses 3 aspectos. Desenvolver a autonomia do aluno, quer dizer, o aluno como o sujeito da aprendizagem, como ser participativo, como um indivíduo que contribui, certo? Para o aprendizado da literatura, para o seu próprio aprendizado. Então, ele se torna autônomo nesse aspecto. Então, temos que despertar o interesse do aluno. Citando aqui Esdras Soares, afirma que se deve viabilizar situações em que os alunos se envolvam com a leitura. Que eles possam se apaixonar, odiar, criticar, se envolver, seja como for. Mas que ele tem que opinar, ele tem que dar as suas razões, por que acha, por que odeia, por que se apaixonou. E assim há uma interação maior. E se torna mais interessante, né? Instrumento de reflexão e crítica. Bom, claro que a literatura também tem essa função. É também um instrumento de reflexão e de crítica. Temos mais algum? Acho que tem. Bom, como sugestão, que aliás, provavelmente alguns alunos já usam, as estratégias de sala de aula. Então, abordar temas do cotidiano, certo? O ódio, o amor, a guerra, tudo que diz respeito à vida do aluno, certo? A vida da sociedade. Então, abordar temas comuns, temas corriqueiros, e que o aluno possa se interessar e se envolver. A literatura comparada eu acho muito interessante. O pouco tempo que eu ensinei literatura, eu gostei de trabalhar assim, ou 2 textos de autores diferentes, ou 2 autores, logicamente vem com os textos. Por exemplo, Machado de Assis com outros clássicos, que pode ser brasileiro ou não. Maria Firmina com Conceição Evaristo. Vocês sabem que Conceição Evaristo também, na condição de negra, de pobre, de iletrada, depois ela desenvolveu, né, porque na realidade o livro dela é um diário, quarto de despejo, né? Depois o sonho dela era ter uma casa de alvenaria, ela escreveu Casa de Alvenaria. Aí veja bem, a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, com Vinhas da Ira, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. É a mesma temática. Os contextos diferentes, né, locais diferentes, geograficamente distantes, mas a mesma temática. Comunidade de aprendizado. A escritora norte-americana Bell Hooks afirma que cada indivíduo influencia a dinâmica em sala de aula. Eu acho até que eu já falei disso, né? Eles contribuírem também com qual dinâmica vai ser utilizada, o que é que eles gostariam de fazer. Envolvimento, né? A palavra é essa. Ler o texto em sala de aula, porque às vezes o professor, olha, eu tenho esse texto, eu quero na próxima aula que vocês venham com ele decoradinho, né? Não diz assim, mas vocês leiam porque eu vou fazer perguntas sobre ele, não é? E a comunidade de aprendizado, não, desculpa, o outro ponto. Ler o texto.
Então você consegue ouvir as diferentes percepções daquela leitura. Cada indivíduo tem uma interpretação, dá uma interpretação, entende de uma maneira diferente. Não é provocar discussão. Eu acho muito importante. E também técnicas como batalhas de rima, quando é trabalhando verso, o repente, gente, que é tão rico, no nosso Nordeste principalmente, não é? A literatura de cordel, que alguém já falou hoje aqui. Eu estou num grupo de... Puxa, não é quadra não, é trova. Então me apaixonei, é um grupo do Ceará, de Maranguape, e eu já até me inscrevi uma vez num concurso e fui classificada. Quer dizer, comecei há poucos meses. É muito bom a gente valorizar o que é da gente também. Então, repente, bibliotecas comunitárias, como aqui a Cultive criou lá não só em Genebra, mas no Maranhão. Em bom lugar, no Maranhão. Saraus, quem é que não gosta de sarau? Mesmo adulto. Todo mundo gosta de participar, de ler seu texto, ou ler de um autor que você gosta, que você admira e que é importante, não só para você, como para muitos outros. Canais de vídeo e podcasts sobre os livros. Então isso aí é muito da turminha jovem agora, né? Que está bem na informática, está atualizada. Bom, eu acredito que findamos. Se vocês tiverem alguma pergunta, se houver tempo, e grata pela atenção. Nós vamos deixar as perguntas para o final, tá? Então, se vocês tiverem algumas perguntas, guardem e pode se dirigir a pessoa que você queira fazer uma pergunta. Então, eu passo agora para Leci. A Leci, ela é do Ceará, ela é nutricionista, escritora, cultivadora e é também uma ativista cultural e social. Boa tarde. Boa tarde para todos, né? E todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento de construção, né? E a Cultive me ajudou num período difícil a exercer melhor essa construção através da leitura, do desenvolvimento social. Eu já venho trabalhando há muito tempo, tanto na Guiné-Bissau como em Fortaleza, em projetos sociais. E eu estava vendo, enquanto Norma falava, vendo algumas coisas práticas desse desenvolvimento, desses ensinamentos. Uma coisa que a gente tem que resgatar é a leitura para a criança, a leitura quando vai dormir, e que seja bálsamo para o sono. Eu tenho uma sobrinha neta que ela tem 3 anos, mas ela diz que só dorme quando tem a historinha para contar. E depois ela mesmo emprega o livro e parece que sabe as histórias todas, né? Então, é bálsamo. Temos que resgatar esse bálsamo. Não é o chá, é o bom, né? Os livros guardam conhecimento, as ideias criativas. Hoje, quando eu estava... E a música junto, né? Hoje, quando eu estava vendo todo mundo dançando ali, isso faz parte do florescimento das nossas ideias criativas, né? E liberação das nossas energias para celebrar. Eu acho que nós estamos aqui celebrando por esse grande momento. Também, na construção para o futuro, precisamos ser pontes. E aí, como pessoas que estamos tendo mais conhecimento em alguma área, tentar levar esses livros, como Norma estava falando, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, e a gente trabalhar texto. Eu tive uma experiência com um grupo na pandemia, começamos online, nós líamos livros juntos, dona de casa, jovens, e livro clássico. Então, no início tinha pessoas que eu não estou aguentando, mas depois passou a ser remédio. Porque na leitura nós destacávamos algum ponto importante. Por exemplo, se falava na seca, deserto. Então, nós escrevíamos sobre os nossos desertos. Passou a ser terapêutico. Então, quando nós usamos a criatividade na literatura, resgata outras coisas boas que nós temos. E dentro do grupo tinha pessoas que diziam, eu não sabia escrever nada. E eu consegui escrever. E nós começávamos, inclusive, assim, escreva assim, era uma vez. E no teu era uma vez, vai embora. Não se preocupe se vai ter erro de português agora, depois você corrige.
põe o teu sentimento no Era Uma Vez. E desse grupo, uma dona de casa, breve vai ter um livro, porque foi um despertar nessa construção. Então isso é construção da arte e literatura como remédio. Tem um escritor e historiador que ele dá aula na Escola de Medicina em São Paulo, que é Dante, não lembro agora o sobrenome dele, meu outro nome, mas que ele começou a trabalhar livros clássicos para os alunos de medicina. No início foi terrível, porque era uma disciplina que não era obrigatória, mas depois descobriram que era a disciplina que mais acalmava o coração deles. Né? E aí ele diz que é como se fosse remédio homeopático. E aí, para mim, isso eu quero lembrar para todos nós. Nós estamos dando gotas homeopáticas nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, trabalhando ética, trabalhando a literatura, trabalhando a arte, a cultura. Nós estamos dando gotas homeopáticas, né? Porque nós também temos uma coisa, às vezes temos jovens vivendo fora da realidade. Como trazer para essa realidade? E aí eu tive uma experiência recente em um desses grupos que, como nutricionista, eu já trabalhei muito tempo com criança desnutrida, anos atrás, né, com criança desnutrida, e na Guiné-Bissau tem crianças desnutridas, e aí eu falei assim, olha, nós estamos num período que tem fome voltando, tivemos uma pandemia, tem fome voltando no Brasil. E a pessoa negou. Não tem. Mas essa mesma pessoa, 2 semanas depois, me procurou e disse, eu preciso de uma cesta básica para dar uma família por lá que está precisando. Então, a leitura nos traz a reflexão, a crítica, precisamos ter noção da crítica e precisamos avaliar o que é bom e o que não é. Então, uma realidade nossa hoje é, às vezes, essa falta do conhecimento e fora da realidade. Então, temos que contextualizar. Nada melhor do que contextualizar nas nossas histórias, né? A outra coisa que é interessante é o equilíbrio entre o digital, o equilíbrio entre o que nós temos agora à mão, né? E o físico. Então, às vezes, o jovem não quer mais ler o livro físico, ele fica só no digital. E inclusive, eu quero dizer uma coisa a vocês, na pandemia eu passei foi muito pro digital. Porque era como chegava até minhas mãos. Eu não moro num lugar perto, em Fortaleza, eu moro em Calcaia, que é na região metropolitana, e o livro digital não chegava tão rápido, né, os livros físicos. E eu aprendi no digital também. Mas eu acho que precisamos entrar no outro mundo. Às vezes nós ficamos só no nosso mundo e não nos contextualizamos com os jovens, com as crianças, aprendendo com eles também. Porque também eles são muito criativos. Eles também têm muitas ideias maravilhosas, inclusive ficção. Eu agora estou tentando ler historinha de criança com ficção, né? Que são histórias que vão nos ensinar, assim como a mitologia nos ensinou muita coisa e nos ensina até hoje, né? Um outro ponto interessante é não obrigar a ler. Eu acho que essa é a prática. Por exemplo, a escola tem não sei quantos livros para você ler, mas é obrigatório. Nós temos que dar uma forma que isso não seja obrigatório. Traga prazer. Por que nós temos prazer? Por quê? Algo nos motivou. Então temos que levar a motivação para que isso aconteça. Um aprendizado meu foi a leitura ao redor da mesa na minha casa. Então não sou de uma família que tivesse uma grande biblioteca, família pobre, mas nós pedíamos livros emprestados e a gente lia ao redor da mesa. Então a mesa também era um lugar de encontro e um lugar de aprendizado e descobertas de autonomia. Então eu acho que a leitura, ela traz autonomia na nossa caminhada e na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das senhoras também, que às vezes não tiveram chance. Se a gente for ler junto e ajudar, elas terão chance de aprender, porque se nós formos ver a leitura dos livros clássicos, que é um autor que ele diz que é um remédio antigo usado pela humanidade, né? E é mesmo, porque se você lê Shakespeare, tem princípios que não mudam. Se lê Graciano Ramos, os mesmos princípios. Jorge Amado tem princípios que não mudam. Joyce, princípios que não mudam, né? Então a gente pode resgatar esse tipo de coisa.
Como os sonhos não envelhecem, eu tenho esperança em ver mais educação, em ver mais incentivos, mais livros e mais estudo para todos e todas. Como diz Milton Nascimento, precisamos cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Há de se cuidar da vida, há de se cuidar do mundo. Eu encerro com esse pequeno estrofe do Milton Nascimento, mas eu estou vivendo uma experiência. Eu trabalho muito vínculos à mesa também. Né? Eu escrevi 2 livros, um é A Mesa Está Posta, sobre comportamento alimentar, e o outro é Memórias da Mesa. E quando eu vou dar palestra, geralmente eu cultivo o manjericão. O manjericão, se você põe na água por 4 dias, ele cria raiz. E aí eu levo o manjericão já com a raiz para alguns lugares quando eu vou dar palestra. Em uma dessas palestras, eu estava falando sobre amor na família para a restauração de vínculos. E aí eu disse, olha gente, se a gente aguou o manjericão em 4 dias e ele cria raiz, o amor também aguado, dia após dia, ele cria raiz. E aí uma senhora veio depois para mim e disse, me dê esse seu manjericão. E eu levei de propósito, eu levei para dar mesmo. Ela me dê esse manjericão porque na minha casa está uma confusão. E eu quero usar o manjericão como restauração de vinho. Gente, ela me mandou essa semana o jarro, o manjericão está enorme. Então, sinal que o amor cresceu também naquela comunidade. Então, o uso do simbólico para que a gente possa melhorar nas nossas atitudes e que a gente possa fazer o bem, como tem sido comentado aqui, esse bem para a vida. Agradeço de coração esse privilégio da gente poder conversar sobre assuntos que fazem bem. Obrigada. Passo então para Rita. Boa tarde. Deixa eu falar quem é Rita. Rita Guedes é artista plástica, escritora, ativista cultural, animatriz de festa, cantora, dançarina, e ela é um roxinol. Então, para a gente animar uma festa, sempre tem a Rita, a nossa cantora oficial. E ela vem do Ceará, de Fortaleza, para trazer um pouco da sua experiência para nós. Boa tarde. Pessoal, como ela já falou, sou Rita Guedes, sou cratense com muito orgulho e resido em Fortaleza. E a convite da nossa ilustre presidente da FUTIF, me pegou de surpresa. Na verdade, eu não fiz nenhum planejamento. Eu vou falar sobre a construtores, como eu interpreto a minha maneira de ver, certo? Porque é um tema muito amplo. Construtores da literatura, da música, da arte, da arquitetura, como o exemplo do Niemeyer, né? Niemeyer, que foi um grande construtor da arquitetura. E o que é construir? É procurar evoluir. Planta uma sementinha na tua vida, mas para que você faça essa semente crescer e florescer, você tem que ter um sonho, você tem que ter um objetivo. Não é simplesmente plantar e deixar ali sem cultivar, não. Então, o que é que eu sugiro em relação a essa construtores da educação? Essa sementezinha vai ser plantada, você vai ter que ser incentivada na própria família, que vem do berço, a criação dos pais, o ajustamento familiar. Por quê? Se eu sou criada num ambiente em que há harmonia, amor, o que é que eu vou colher, gente? Amor. O que é que eu posso dar para as pessoas? Amor. Então, essa sementezinha no campo da construtora, para construir, para edificar e realizar sonhos, tem que ter a orientação já dos pais, desde o princípio, concatenado com a educação escolar, que infelizmente nos dias atuais ao meu ver,
não está atingindo os objetivos que nós, professores, que eu fui professora há 30 anos, ensinei inglês, português, educação artística, e eu senti assim, mais interesse dos alunos. Infelizmente, com a evolução, o modernismo, os jovens passaram muito a ser influenciáveis, a questão de drogas. Gente, eu vi cenas em Fortaleza, no colégio, quando eu me apresentei, eu fiz um teste de seleção para ensinar inglês no colégio, fantástico o colégio, em frente à reitoria lá de Fortaleza, na avenida da universidade. Colégio bem equipado, com coordenação de psicólogo, coordenadora, tudo perfeito. Mas criatura, tinha para semana para eu observar. Aí eu passei aquela semana, eu sempre ensinei de 5ª a 8ª série na época, né? De 1º ao 3º científico. E para isso, nessa seleção que eu fiz, né, que fui escolhida, eu tive que passar uma semana em observação lá em cada classe, um dia em cada classe. Jesus me acuda. Era assim, um com o cabelo cortado do lado feminino, o outro masculino. Domingo ficava sentado atrás, respeito que era bom, não tinha professor. Eu estava na sala da 8ª série quando se ouviu uns gritos horríveis no colégio. Isso na véspera de eu assumir. Uma gritaria louca. Aí eu disse, gente, o que está acontecendo? E os alunos saíram da sala correndo feito louco. Na 5ª série os alunos usavam droga. Como em outras salas também, né? Discutir com a professora, foi cadeirada jogada na professora, não tinha um respeito. Quer dizer, na minha época que eu ensinei, o professor falasse, os alunos estavam ali tranquilos, era trocar ideias com os alunos, né? Mas eu digo, eu não tenho temperamento para aceitar um negócio desse, porque um aluno me tratar dessa maneira, eu não vou. Com o temperamento que eu tenho, não vou admitir. Aí eu simplesmente, me perdoe, diretora, mas eu não tenho estrutura para ensinar no local onde os procedimentos dos alunos são esses. E não estava tendo como corrigir, nem eu me senti capaz de enfrentar uma situação daquela, porque realmente era o extremo. Entendeu? Aí eu não quis me desgastar, eu já ensinei 30 anos. Eu não vou construir aqui não. Eu vou construir aqui não. Então é o seguinte, os consultores, por exemplo, em Fortaleza tem o Dom Bosco, né? Que pertence ao Colégio Salesiano. Eles estão construindo umas coisas muito interessantes com os jovens. Na rua que eu moro, eles alugaram uma casa que é imensa. E lá há movimentos de jovens, eles levam violão, fazem aquelas reuniões, tem missas. Então eles têm um entrosamento muito interessante, muito produtivo. E é isso aí que eu acho da parte de construção. Você procurar realizar seus sonhos e ajudar a quem tem sonhos a realizar os seus. Eu acho que eu serei breve, que o importante aqui, nós estamos diante de algumas sumidades aqui que vão poder explanar melhor do que eu. Obrigada, Rita. Muito obrigada. Passo então a palavra para a Lúcia Souza, todo mundo conhece, a coordenadora que me auxiliou a coordenar esse evento. Ela é psicóloga, mora aqui em Recife e está também na nossa mesa aí falando de construção do futuro, porque ela também já construiu muito no futuro. É a Lúcia. Boa tarde, gente. É muito bom estar aqui no meio de todos vocês, com todos vocês, porque, na verdade, essa construção é nossa. Todos nós somos construtores. Nós temos, creio que todos
passam pela escrita, pela literatura, todos aqui são escritores, de alguma forma, contista, poetas, romancistas, mas que tem uma formação, não é? Vem de uma formação acadêmica, de um outro caminho. Assim como também eu tenho um caminhar diferente, vim de a minha vida acadêmica, a minha vida profissional. Eu exerci por mais de 20 anos como psicóloga. Depois me direcionei para a literatura, me apaixonei e comecei a construir a minha escrita e fazer a minha escrita. Então, eu vejo a construção como ir, não é? Do verbo mesmo, ir adiante, avançar, crescer, evoluir. E nessa construção, quanto eu tenho construído, gente? Eu fico assim muitas vezes maravilhada comigo mesmo, das amizades, dos conhecimentos, de tantas pessoas que eu tenho encontrado nessa minha caminhada literária, nessa jornada que eu tenho feito. Eu faço parte da Cultive há 2 anos, como falei. 2019 tivemos aqui um evento, este ano, agora esse outro evento, não é? Esse congresso, e participo de outras associações. Mas o quanto que eu já construí de amizade, de pessoas que eu conheci, olha, é maravilhoso demais. A Valquíria, a Rita, a Leci, a Margarete Leite, a Inês e tantas outras pessoas, a Ivani, não é? Eu estou citando esses nomes porque são pessoas que eu conheci, fiz essa construção através da literatura, através desse meu caminhar. Através da Cultive, fiquei conhecendo uma e mais outras, e através de outras associações também, de que eu participo. Então comecei a construir e construir também antologia. Isso me deu assim, uma gama, uma vastidão de amizades, de pessoas, de contatos. Eu tenho conhecimento com pessoas de vários estados aqui, do exterior também. Então tudo isso é uma evolução, e é isso que eu penso como construção. Essas nossas relações, essa ética que a Margarete tanto enfatizou aqui, o amor que também foi falado, isso é o que faz a gente evoluir, crescer e ir adiante. Muito obrigada, um carinho muito grande de estar com todos vocês. Muito obrigada, Lúcia, muito obrigada a Norma, muito obrigada a Leci e a Rita pela contribuição que vocês tiveram aqui. Eu abro aqui o microfone para fazer uma pergunta. Vocês estão perguntando se a Eva vai falar. Na verdade, a Eva vai falar sim, mas ela é depois de nós. Então, ela está aqui, de público também, mas daqui a pouquinho ali nós saímos e a Eva pega o microfone. Então, e alguém queira do nosso público que está aqui presente, eu até convido, né, se ninguém se dispõe, um representante, por exemplo, lá do Maranhão, que está aqui, e o outro de São Paulo. Então vamos juntar o Sul e o Norte. Vamos falar então o Sidney para dizer alguma coisa e depois alguém do Maranhão. Pouca coisa, não precisa ser rápido, tá? Não precisa ser longo, né? Mas para mostrar um pouco das pessoas, porque o Sidney, ele é diretor de uma escola, nós estávamos conversando agora, e eu fico encantada com o trabalho que ele faz. Bom, enquanto precisam se preocupar, que eu vou falar um pouco. Curso de oratório a gente aprende. Tem que falar de pé, falar alto, falar pouco. Deve ser aplaudido no final, né? Bem por aí. Bom, quando se fala de construção é construir uma casa. Eu, como engenheiro, construir uma casa, construir um prédio. Sim, ok. Mas quando se fala da educação, essa construção é realizada paulatinamente. É nas relações entre pessoas. Então, na relação entre pessoas, eu aprendo, eu ensino, em sala de aula é o mesmo, quanto a gente evolui em relação a isso. Mas precisamos sair da zona de conforto. Quando você fica na zona de conforto, você não evolui como pessoa,
como ser humano e não faz com que o outro também evolua. Bom, quando a gente vai falar de evolução, quando a gente vai falar de construção, podemos nos recordar, sim, e com muita saudade, eu digo, né, dos nossos pais. Eu digo por minha mãe, por exemplo, que não está mais presente aqui entre nós. Mas é com tanta saudade, e a saudade é uma construção mesmo, continua a construção, com os ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais, das nossas pessoas tão queridas. E o amor é tão grande, que não é tênue, é uma linha que entre a vida e a morte. Tem pessoas que, mesmo com a vida, está morrendo todos os dias, e está se matando todos os dias, e não está construindo. E por outro lado, eu me deparo com pessoas aqui falando de educação, falando de cultura, falando de construção, e pessoas que estão construindo comigo. E a Valquíria que está proporcionando isso para nós todos, mas a Valquíria também só não resolveria. E cada um saiu da sua localidade, da sua cidade, do seu país, do seu estado, e estamos aqui nessa construção. Tenho certeza que eu estou saindo muito melhor do que eu entrei nesse congresso, assim como minha esposa Selma também. Então nós viemos sim para colaborar nessa construção, porque eu acredito muito, acredito no jovem, acredito que, nossa, nós participamos de algumas entidades, né, e mesmo quando jovem, acompanhando meus pais, no Rotary, no Lions, no Atlas, assim por diante, no 21 Irmãos Amigos e tudo mais, acompanhando, e eu lutava no espaço no jovem. Aí tinha o Interact, eu participava do Interact, assim por diante, né, e os castores no Lions, assim por diante, e no Elos Jovem e tal. Mas é pouco, porque você dá um espaço, mas diz assim, não incomoda, sabe? Não fale muito. Vai lá participar e a gente já está abrindo as portas para que você entre. É muito pouco. E em sala de aula nós criamos um projeto na instituição de que o aluno ser protagonista do seu próprio sucesso. O que você espera de você? O que você espera é você precisa construir. Então, quando você vai construir isso, e meus dois filhos, né, foram criados dessa maneira. Você quer sucesso, vai buscar. Onde está o sucesso? Está logo ali. Onde é ali? Ali. Ali. O céu é o limite para aquele que sonha. Se você pode sonhar, pode realizar. Então, nós sonhamos com o melhor, mas só que nós estamos aqui imbuídos para que o mundo seja melhor, mas nós estamos construindo. Então, que nós possamos sair daqui, vocês saiam como eu, minha esposa, melhores do que entramos, mas só que construindo, não na zona de conforto. Eu já aprendi, está tudo certo. Então, coloque em prática. E amanhã nós temos uma fala com a Marinês também, né? A gente vai ter uma fala, só vou deixar lá deixa, tá? Vamos pensar assim: eu sou um elo, você, cada um é um elo de uma grande corrente. Que possamos assim, essa corrente de fraternidade, de amor e de esperança de dias melhores. O futuro construímos hoje no presente. Bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada. É isso, né, gente? A gente muda o vocábulo, mas na verdade significa todas as palavras que significam união, crescimento, cultivar, construir, são verbetes que nos ensinam e que nos colocam no caminho do bem. E esse caminho do bem, quando ele é bem identificado, como foi pela Maria Firmina dos Reis, ele deixa raízes e ele deixa energia. Eu gostaria de convidar alguém lá do Maranhão para juntar e complementar o Miqueias. Miqueias é um professor cata-coco, quebrador de coco. Quebrador de coco. Foi quebrador de coco. E agora é quebrador, não é quebrador de letras, é juntador de letras. Ele junta as letrinhas. Boa tarde a todos e a todas. Eu fico assim pensando, professoras e professores, né? De quebra de coco e agora professor.
eu não saberia que eu seria professor, ninguém adivinha o futuro, né? Mas eu fico assim pensando, aquele rapaz lá do interior, que sonhava em crescer, que sonhava em dias melhores para os seus pais, para os seus irmãos. Eu estou aqui no Cultivo, participando desse evento. E eu vou lembrar lá do meu Maranhão, lá de Parnarama, onde eu saí. Sou de Caxias, mas morei em Parnarama um bom tempo. E lá, você até a 8ª série, naquele interior, chamado Bério Chico Soares. E lá tinha meu pai que dizia assim, você vai para a cidade estudar. E eu falei assim, papai, eu vou, você vai. Não sei se as irmãs. E eu chorava de ir para a cidade, porque eu não queria sair do meu interior, daquele meu lugar bom, agradável. Mas era para estudar. E depois fui para a cidade, a minha professora puxava a minha orelha, vinha aqui dar lição e tal. E eu ficava assim pensando, poxa, por que a professora faz assim comigo? É porque ela quer que eu cresça. Mas a forma que ela faz, eu não entendia, né? Aí fui para a 2ª série, fui vendo, eu fui aprendendo a ler, conhecendo as letras, indo para os lugares, aquelas palavras. E hoje, sendo professor no povoado do nosso sítio, trabalho na escola com alunos da zona rural, de onde eu saí, né? E hoje eu levo um cordel para os alunos que é possível acreditar nos sonhos, correr atrás. Se eu sou um ex-quebrador de coco, hoje sou um professor. Aqueles alunos que são lá do interior, que tem uma renda bem pouquinha, ele pode ser um médico futuramente, ele pode ser um advogado, pode ser um juiz, ele pode ser o que ele quiser. A realidade que ele mora não faz dele menor ou pequeno, mas faz dele grande, se ele querer crescer. Então eu levo para a sala de aula o cordel, trabalho nas questões sociais, mostra na seca, o bullying, mostra que o aluno dele é importante. Eu peço para ele ler aquele cordel, eu faço no quadro as estrofes, peço para declamar. Professor, não quer declamar, só você quer declamar? Mas vem aqui, declama. Sinta-se valorizado, isso. Aí eu peço para o aluno ir à frente falar. Então, cultivar e palavras que remetem à ação. Então, o aluno ele deve se sentir o quê? Valorizado. E nós fazemos esse trabalho em sala de aula, não é fácil. Se eu for colocar o que tu faz, eu estarei que ser mentiroso. Mas eu sou um construtor de sonhos. Eu posso acreditar no meu aluno para que ele possa crescer, para que ele se sinta valorizado. Então, a literatura de cordel, a literatura popular nordestina, é através das questões sociais. E eu levo para a sala de aula essa transformação de realidades. Cada aluno ali tem a sua realidade, mas eu quero construir junto com eles um futuro melhor. Depende de eu querer, depende deles querer. Então, sempre eu coloco, eu quero, vocês querem também, quero, vamos juntos, é levantar as mãos e seguir nesse processo. Então, a educação não é feita só por um, mas para todos que querem um futuro melhor. Sim. Eu posso ler uma coisa aqui, sim, porque ele lê. Sim. Porque vocês são capazes de tudo, até de fazer eu escrever uma coisinha besta, mas é do fundo do coração, viu, gente? Cultive é uma palavra usada em diversos sentidos, pois cultivar é exercício na vivência e memória do vivido. Cultivar e florescer é um processo amoroso, gente que faz a dinâmica para o novo amanhecer, guardando um belo lugar para o novo acontecer. O Instituto Cultive faz histórias de esplendor, na literatura e na arte, vê-se os caminhos que faz, semeia, cultiva e realiza projetos, espalhando amor e paz. A educação é a tela pintada no chão da vida, cultivada por agentes em nome do bem dizer, para outras pessoas cultivarem, aprendendo um bem fazer. Muito obrigada a todos vocês. Agora eu peço que vocês vão para os seus lugares. E eu queria só que a Margarete viesse aqui com uma fotinha que a gente não fez.